Olá para todos, meu nome então é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e resolvi, quando iniciei as gravações dos vídeos para o meu canal, escolher esse nome porque na verdade era uma nova realidade espiritual. Depois eu passei apenas para a realidade espiritual com o meu nome, para não confundir o nome de outros canais. E justamente para mostrar com o objetivo meu de falar sobre espiritualidade no YouTube, para aqueles que viessem a prestigiar os meus vídeos, trazendo informação, podemos dizer assim, acumulada ao longo de anos de estudos, do meu trabalho com a cromopuntura, que é uma terapia holística, e paralelo a isso, meus estudos sobre espiritualidade, que se iniciou lá no início dos anos 80, meados dos anos 80, melhor dizendo, e de lá para cá, felizmente, foi se evoluindo, né? Várias experiências de vida, acessando várias fontes de conhecimento, mais o aprendizado com o trabalho espiritual, no grupo espiritual na qual pertenço, e tudo isso foi se somando, e por isso que algumas pessoas às vezes perguntam, mas por que tu quis abrir esse canal no YouTube? Então, uma das razões com certeza é passar informação para vocês, passar informação sobre a espiritualidade, já que é um tema que muitas vezes é confundido e pouco estudado, pouco aprofundado pela maioria, mesmo muitos centros, muitos grupos que existem, que abordam ou que lidam de alguma forma com a espiritualidade, terminam não se aprofundando muito por falta de estudo, por falta de pesquisa, já que a maioria se contenta com algumas noções superficiais e terminam não se aprofundando nos detalhes do que se refere à espiritualidade, que é algo bastante complexo. E outra coisa que também eu acho interessante esclarecer é que espiritualidade não é religião, não é uma filosofia específica. As pessoas muitas vezes confundem espiritualidade com espiritismo. Então as pessoas me perguntam muitas vezes qual é a tua religião. Eu sempre digo, não tenho religião e não tenho nenhuma linha filosófica que eu sigo. Eu sou espiritualista, não espírita. Então espiritualista é a pessoa que estuda, que aprende sobre a espiritualidade, que trabalha de alguma forma com a espiritualidade, mas não se detém em nenhuma religião, em nenhum tipo de filosofia em especial. E por isso mesmo se tem mais liberdade de colocar aquilo que se acha mais interessante, mais completo. Por exemplo, tem coisas que o espiritismo fala que a linha teosófica não fala, e vice-versa. O espiritismo não fala abertamente, explicitamente de chakras. A palavra chakra vem do hindu, sânscrito, né? Significa roda ou disco, e se refere aos nossos centros captadores de energias. Alguns livros até do André Luiz fala sobre chakras, explica esses centros captadores de energias, mas é raro. Já a teosofia, que é uma linha mais hindu, da cultura hindu, que pesquisa aspectos hindus, eles falam abertamente de chakras, os autores, que nem a Blavatsky, que seria o Allan Kardec do espiritismo, a Blavatsky, fundadora da teosofia, com seus seguidores que vieram posteriormente a escrever livros também sobre o assunto, falam, por exemplo, abertamente de chakras.
Tem raras exceções de alguns autores espíritas que são mais abertos, mais abrangentes. E além do espiritismo, da teosofia, existem outras linhas também que trazem conhecimento, inclusive a ciência, muitas coisas que já estudei, muitas coisas que já pesquisei, que já coloco para vocês. Também tem informações da ciência, como as transformações do planeta, os efeitos dos terremotos, dos furacões, dos tornados, procurando ver de um ângulo mais diferenciado o que é um tornado, o que é um furacão, que na realidade são vórtices de energias que têm a finalidade de fazer limpezas e mudanças, ou só numa região, ou em vasta área, e assim por diante com os outros fenômenos da natureza. E como a espiritualidade é muito ampla, tem uma abrangência incrível, eu, por todos esses anos estudando, coordenando grupos de estudo, ainda sempre tem algo a se aprender, principalmente com os amigos espirituais, os amigos superiores, que muitas vezes já passaram informações e ainda passam sobre aquilo que diz respeito à nossa evolução como seres humanos, estejamos nós encarnados ou desencarnados. E sobre a espiritualidade, então, se alguém tiver interesse de fazer parte de um grupo de estudo, eu estou abrindo um novo grupo de estudo em janeiro próximo, dia 17 de janeiro, cai numa quarta-feira, onde eu vou falar sobre... Eu fiz um curso e depois, esgotados os assuntos desse curso, que demora em torno de um ano, eu entro no estudo de alguns livros, de algumas obras que falam sobre a espiritualidade. E aí o bom de um grupo de estudo é que se pode, à medida que eu vou lendo e colocando as informações, o conhecimento para vocês, quem faz parte desse grupo, quem compõe esse grupo, passa a poder fazer perguntas, colocações, tirar dúvidas. Por isso que eu considero é um curso e um grupo de estudo. E aí, com o intuito de esclarecer, com o intuito de tirar as dúvidas, vai se desenvolvendo todo um trabalho, né, que, como eu disse antes, de conhecimentos acumulados. Então, quem tiver interesse em participar, pode entrar em contato comigo pelo meu nome mesmo, Jocir Sartor, pelo Instagram. Se vocês pesquisarem, vão encontrar lá no Instagram, e podem mandar mensagem por ali, ou também no Facebook. E aí, se tiverem alguma dúvida ou quiserem mais informações, o grupo se reúne uma vez por semana, sempre das 20 às 22 horas, e a gente procura então desenvolver esses assuntos que são muito vastos. Aqui no canal do YouTube eu procuro trazer alguns assuntos, mas é sempre de uma forma mais superficial, né? Bem diferente de um grupo de estudo onde se pode aprofundar, como eu disse antes, pode-se fazer perguntas. E então um grupo de estudo é bem mais profundo, né? A abrangência dele, a atuação desse grupo de estudo. Então fica aqui o convite, se quiserem participar. Daí os outros detalhes sobre eu mencionarei para aqueles que entrarem em contato. Então, sobre espiritualidade, muitas vezes as pessoas confundem, né, o espiritismo com umbanda, com teosofia,
com o budismo, os conceitos de reencarnação, os conceitos do que é uma reencarnação, o que é uma hierarquia espiritual, o que é um mentor espiritual, o anjo da guarda, o guia, o protetor. E na verdade também sobre os corpos, né, os corpos sutis, o que são os corpos, quais as funções, eu falei antes de chakras também, a questão dos centros intraterrenos, quais são as funções, as colônias espirituais, as questões kármicas, as mudanças do planeta, as transformações que já ocorreram nas zonas inferiores do planeta e o que existe agora nos níveis superiores. Então as pessoas confundem certos conceitos, certos entendimentos por estudarem só um lado ou só outro. Então espero que inclusive com os meus vídeos aqui no YouTube eu esteja conseguindo esclarecer dúvidas, tirar dúvidas sobre o que é o que. Mas sem dúvida que num grupo de estudo sempre é bem melhor, né? bem mais específico a oportunidade de esclarecimento. E uma das questões que as pessoas me perguntam é sobre a reencarnação, se eu acredito em reencarnação. Então é interessante observar que a reencarnação, assim como a espiritualidade em geral, não é uma questão de acreditar, como acontece nas religiões, né? A religião X acredita nisso, nisso e naquilo, tem os seus dogmas. A religião Y acredita nisso, nisso e naquilo e tem outros dogmas. Então, na realidade, o estudo da espiritualidade de uma forma mais abrangente é uma questão de estudar, de entender, de praticar no dia a dia. E se a pessoa consegue entrar em sintonia através de meditação ou da participação de um grupo sério, um grupo que é voltado para um bem maior, de auxílio à humanidade, a pessoa consegue também ter informações de seres mais evoluídos, de seres desencarnados que fazem parte das equipes que ajudam a humanidade. Então, que nem eu levantei a questão da reencarnação, não é uma questão de acreditar na reencarnação como um dogma. Eu sei que a reencarnação existe como uma lei superior de evolução. E por que eu sei que a reencarnação existe? Porque existem inúmeros estudos, inclusive de pesquisadores famosos que se detiveram a esse assunto em especial. Inclusive eu tenho vídeos anteriores que falam sobre a reencarnação, as vidas passadas. Se vocês olharem na minha playlist, vocês vão encontrar. E nesses vários pesquisadores, que nem o Hernani Guimarães brasileiro, tem o Ian Stevenson, o psiquiatra norte-americano, escreveu vários livros sobre o assunto. Então eles pesquisaram, eles averiguaram se aquela pessoa que dizia que se lembrava de outras vidas era realmente, muitas vezes são crianças que falam os mínimos detalhes da vida anterior que teve ou de outras vidas, não necessariamente a última, e que trazem essas informações. E esses pesquisadores iam pesquisar, iam entrevistar, iam averiguar os detalhes, os fatos que eram colocados. Então, e outro detalhe, quando se começa a estudar a espiritualidade, a questão reencarnação fica tão evidente, porque como poderia existir apenas uma vida, uma única vida para um ser? Como nós poderíamos evoluir, nos melhorarmos como ser, apenas com uma existência, apenas com a experiência de, sei lá, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos que uma pessoa tem, 120 anos, que é muito raro. É claro que os materialistas não acreditam, eles acham que a pessoa desencarnando termina tudo, mas se nós considerarmos que esse conceito também não faz sentido, porque
porque a gente traz bagagens de outras vidas que se manifestam na atual, de várias maneiras, como a facilidade no idioma, as preferências que se tem sobre uma coisa ou outra, as facilidades de aprendizado também, as limitações físicas que existem, né? A pessoa reencarna com certas limitações, com certos defeitos fisiológicos. Então, qual seria a explicação disso? Tudo obra do acaso ou numa visão mais limitada, religiosa, castigo de Deus? Então não faz sentido, né? Na verdade, a reencarnação explica todos esses detalhes, por que as pessoas têm certas facilidades, certas tendências, por que as pessoas, algumas reencarnam com defeitos físicos ou mentais, e por que certas pessoas passam por certas situações e outras não, por que uma pessoa reencarna no meio pobre, material, outras reencarnam no meio rico, material, e assim vai. São tantas as questões, né, que então não é uma questão de acreditar em reencarnação. Se sabe lá pelas tantas, com estudo sobre o assunto, sobre a espiritualidade, que é impossível não aceitar a ideia da reencarnação. É impossível que haja uma ideia mais coerente do que a reencarnação. Claro que para o materialista, para o cético, a vida termina quando o corpo físico termina e pronto. Mas não faria nenhum sentido um monte de questões que derivariam desse tipo de situação, né? E também é por isso que muitos céticos e materialistas terminam tendo atitudes erradas, negativas ao longo de uma vida e prejudicando outras pessoas sem dar a mínima se está prejudicando A, B, C. E alguns chegam ao cúmulo de tirar a própria vida porque acham que com isso vão terminar seus sofrimentos, vão terminar qualquer tipo de momento desagradável que esteja vivendo. Então, são erros fruto de uma mentalidade bem limitada, bem bitolada, e que só trazem mais agravamento para o futuro desse próprio ser, porque com atitudes assim são gerados karmas e que no futuro, mais dia menos dia, a pessoa terá que responder por suas atitudes ruins, negativas, e terá que responder pelo desequilíbrio gerado no próprio corpo físico que usou um dia. Então são tudo questões que terminam pesando muito no fim das contas, né? Então por hoje era isso. Eu queria fazer esses comentários com vocês, fazer esse convite à participação desse novo grupo de estudo. E daí no próximo vídeo eu trarei outros assuntos interessantes para comentar com vocês, para explicar. Espero que tenham gostado. Deem um like para incentivar o meu canal. O YouTube, quanto mais likes eles percebem que um canal recebe através dos algoritmos que o YouTube cria, mais eles divulgam o canal para para todos aqueles que assistem o YouTube. E se inscreverem no meu canal, obviamente também ajudará o canal a se expandir. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Até mais.